Na última sexta-feira, nós recepcionamos aqui na TV Com a prefeita de Livramento, Ana Tarouco, primeira mulher a chefiar o executivo municipal naquele município. Ela acompanhou prefeitos e parlamentares que estiveram aqui em Bento Gonçalves por conta da vinda do presidente Jair Bolsonaro e aproveitou para entregar demandas do seu município. Oriunda do quadro da Polícia Civil, a prefeita nos concedeu entrevista falando do propósito da sua vinda à capital do vinho e nos relatando um pouco sobre a economia e como está hoje Santana do Livramento. Vamos conferir. Bom, a gente recebe hoje então a visita da prefeita de Livramento, Ana Tarouco, que na verdade vem do quadro da Delegacia de Polícia do Estado, debutando na prefeitura de Livramento, como tu me disseste fora do ar, a primeira vez que tu concorreu e já eleita. Pergunta inicial, quais são os maiores desafios de Livramento hoje, prefeita? Bom, boa tarde, né, a todos os ouvintes, um prazer estar aqui conversando e os desafios são muitos. Na realidade, a primeira mulher em 200 anos no comando da cidade, eu acho que só isso já denota a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia, uma cidade de praticamente 80 mil habitantes e que há muito tempo, né, estava, digamos assim, num processo muito lento de desenvolvimento, num processo muito parado de avanço e o ano passado uma eleição bastante diferenciada, uma eleição em plena pandemia, não é, onde as redes sociais tiveram um fator decisivo forte. A zebra da eleição, né? Assim como eu me intitulo desta forma, a gente brinca bastante lá com a equipe que deu a zebra na eleição, porque realmente eu, delegada de polícia, tenho muito claro para mim que a eleição naquele momento, pelo menos no ano passado, o fato de eu ser polícia, né, e de ter uma atuação bastante presente junto com a comunidade, de ser bastante operacional, especialista em lavagem de dinheiro, eu acho que todo esse contexto contribuiu muito para a eleição de uma pessoa que não tinha uma trajetória política, que não tinha uma história política, que não tinha envolvimento com política partidária, né? Então isso eu acredito que tenha sido interessante. E os desafios são os desafios de ser mulher numa fronteira, os desafios de ser uma polícia numa cidade acostumada a velhas práticas de políticas eleitoreiras, sobretudo, as dificuldades de uma cidade agora em pandemia, a questão econômica, né? Obviamente a recessão econômica ela já é sentida. Uma cidade em que nós temos uma fronteira seca com Rivera ali no Uruguai, 200 quilômetros de fronteira seca, isso torna a dificuldade ainda maior, porque nós temos dois países que conversam, que são irmãos, que nós mutuamente nos auxiliamos, mas ainda assim, quando tu atravessa a rua, simplesmente tu tem outra legislação, tu tem outra formatação da cidade, formatação até mesmo de política partidária. Então, tudo isso são grandes desafios aqui mesmo agora, nesse contexto aqui em Bento, não é, que a gente vem buscar muito aqui a ideia de um desenvolvimento naquilo que Bento Gonçalves faz maravilhosamente bem, que é a questão turística. Livramento também tem muito potencial, isso nós falamos muito durante a campanha, temos muito potencial. Temos potencial de olivas, temos potencial de vinho, temos potencial do mel, temos potencial de gado, mas infelizmente não temos a capacidade de explorar isso e levar isso também para o lado turístico. Então, de certa forma, é o que nos traz para a Serra, justamente para poder ter essa dimensão e ver o que nós podemos, entre aspas, não é, copiar e levar de bons exemplos daqui para lá. Porque a gente sabe que até vinícolas aqui de Bento já produzem a uva lá. Eu não sabia da extensão, né, dessa questão da fronteira, que eu acho que deve ser um desafio também para vocês, para evitar o descaminho do vinho, né? Porque tem muito vinho argentino que vem para o Brasil e coisas que vão para lá também. Como é que é para cuidar disso tudo, delegado, o prefeito? Olha, as duas coisas, embora eu sempre diga que meu coração acho que vai preferir eternamente delegada, é realmente difícil, porque são 200 quilômetros, as forças de segurança, e aí eu posso falar com bastante propriedade, nos esforçamos muito enquanto forças de segurança, temos todas as polícias lá, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Exército, enfim. E ainda assim temos muita dificuldade porque são 200 quilômetros de fronteira seca. Mas ainda assim
a identidade santanense ou a identidade gaúcha, o vinho gaúcho é algo que tem ganhado o Brasil e o mundo, né? E Santana do Livramento não está fora disso, porque muitas das uvas dos vinhos que hoje não é Bento Gonçalves bebe, a Serra Gaúcha bebe, as uvas são produzidas em Santana do Livramento. E isso é algo que a gente quer levar esse conhecimento para as pessoas, porque conhecimento é poder, como eu costumo dizer, conhecimento, as pessoas têm que conhecer para não serem ludibriadas e desinformadas. Então, e muita gente não sabe, o próprio santanense, isso eu digo ainda e digo até hoje, que o santanense não conhece a sua realidade. Muito santanense não sabe do potencial de uvas que nós temos, não sabe o potencial turístico que nós temos, não sabe o potencial do mel, não sabe o potencial das olivas, e tudo isso é algo que a gente tem batido muito junto com toda a equipe, e essa parte turística, Bento Gonçalves sabe muito bem, a Serra sabe muito bem o quanto que gira, economicamente falando, né, o quanto que gira de emprego e de renda nessa área do turismo. Então isso tudo, Santana que está brigando pelo seu espaço, Santana já é um espaço, ele já existe, ele já é usado, ele só talvez não tenha sido lançado a essa condição de terra também turística, de terra que mereça ser visitada e ser conhecida por todos os gaúchos e por todo o Brasil. Talvez o pessoal de lá talvez ainda se subestime o próprio potencial de acreditar o quanto que ainda pode crescer em termos de economia, principalmente na área do turismo, né? Eu acredito que sim, e eu falava isso muito na polícia, e é uma ideia que a gente tem levado para a prefeitura também, que é a ideia do pertencimento, né? Essa retomada dessa identidade santanense que nos foi tirada há muitos anos, porque na medida em que a cidade fica sem perspectiva, né, sem perspectiva de desenvolvimento, sem perspectiva de geração de emprego, as pessoas só saindo de lá, porque lá não tem emprego, lá não tem renda, nós vamos deixando de nos identificar com aquilo de bom que temos na nossa cidade. Então, esse resgate da credibilidade com a eleição de uma polícia para o governo, né, a escolha de um secretariado técnico, esse retorno de credibilidade devolve também essa ideia de pertencimento. Hoje, o santanense vendo a sua cidade sendo bem falada em vários veículos de comunicação, veículos de grande alcance, como aqui na Serra, enfim, nas páginas, né, de 0 Hora, com boas notícias, tudo isso devolve um pouquinho o calor para o coração do santanense. Eu sou de Livramento. Exato, a gente já se orgulha muito de lá, né? Eu sou santanense, eu nasci lá, e a gente se orgulha muito de lá, mas ainda assim a gente precisa dar esse passo a mais, no sentido de, eu sou santanense, essa terra é nossa, ela merece ser vista, e está lá, o seu nomezinho tem que estar lá, no rótulo daquele vinho, o seu nomezinho tem que estar lá, no rótulo da oliva, no rótulo do azeite, porque é nosso, né? Aquilo lá é nosso, e essa é talvez a minha, digamos assim, a minha grande missão, né? A polícia gosta muito dessa ideia de missão. Minha grande missão é justamente essa, né? Que o santanense missão cumprida, que o santanense olhe para si, né? Que a cidade olhe para si, se identifique, se conheça, para a partir dali a gente poder ganhar o mundo. Bom, para a gente poder concluir, a gente sabe que a tua vinda aqui, tu está acompanhando a comitiva do deputado Biratã Sanderson, que acompanha aí o presidente, né? Que reivindicações tu está trazendo de Livramento para entregar diretamente para o pessoal do Palácio do Planalto? Olha, para nós primeiro é um carinho, é uma honra, né, estar com o Biratã Sanderson, polícia também, né? De polícia para polícia a gente se entende muito bem. O Sanderson é um parceiro da Fronteira Oeste de Santana do Livramento, então só esse ano ele já nos deu pelo menos 2 grandes alegrias. Eu vim primeiro agradecer, porque eu acredito que é o mínimo que a gente pode fazer. E também, obviamente, né, a gente não pode perder a viagem, a gente vem trazer a pauta turística. Nós queremos que o deputado, junto com toda a sua liderança que ele exerce junto ao presidente e ao governo do presidente Bolsonaro, justamente um aporte, um suporte nessa alavancagem turística, porque esse ano nós temos boas novidades para o turismo e Livramento aí ao longo desse ano, situações esperadas há muitos anos que a gente quer que se desenvolva ao longo desse ano, início do próximo, e nós precisamos do governo federal, que é como a gente diz, é onde estão os recursos, é onde estão os fatos acontecendo, né? A vida está no município, isso é uma realidade, a vida está no município, as coisas acontecem no município, mas o recurso, o acesso e o apoio está no governo federal. Podemos dar uma palhinha ao nosso telespectador do que vocês estão planejando para Livramento? Olha, isso aí já é difícil. Tirar informação de polícia, ninguém consegue. Isso aí só cenas dos próximos capítulos. Desenrolar do processo. Exatamente. Tá certo, Ana, algum recado a mais para a nossa comunidade? Eu queria agradecer, né, parabenizar Bento Gonçalves
não só Bento Gonçalves, a Serra como um todo, por tudo que a gente vê, a gente que vem de lá e que tem esse desejo de crescimento, aqui a gente vê, e eu percebo Bento Gonçalves se desenvolveu muito nos últimos anos, isso é visível para quem vem. Eu vim aqui antes como turista, agora eu já venho de outra forma, mas a gente vê o desenvolvimento. Então, parabenizar a cidade, parabenizar a imprensa, agradecer a oportunidade de deixar um convite tanto para vocês quanto para todo mundo que nos assiste, que vá Livramento. Nós estamos nos organizando muito bem para bem receber. É isso que nós queremos. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Obrigada.